Vamos abrir uma porta que geralmente fica fechada nos zoológicos. A gente vai dar uma olhada nos bastidores para entender uma realidade que pouca gente vê. Os riscos, aqueles bem invisíveis, que os cuidadores de animais enfrentam. Porque por trás de toda aquela dedicação, existe um peso que a gente nem imagina. Pensa aí na última vez que você foi a um zoológico. A gente fica focado nos animais, né? É a curiosidade, o encantamento, a gente se perde olhando a força de um tigre, a brincadeira de um macaco. É um mundo que fascina. Pois é, só que por trás de cada animal bem alimentado, de cada ambiente limpinho, tem uma história que a gente não vê. A história das pessoas que dedicam a vida para que tudo aquilo aconteça. Então, nosso primeiro passo é exatamente esse: olhar para além da jaula, para além do cercado e finalmente reconhecer o fator humano por trás de tudo. E, claro, vamos começar pelo que é mais fácil de ver, pelo que é concreto, o custo físico, os perigos do dia a dia que são, assim, bem palpáveis. Olha, essa lista aqui pode até parecer meio óbvia, né? Mordida, arranhão, mas o buraco é bem mais embaixo. Pensa na exposição diária a doenças, a produtos químicos fortíssimos, sem falar no esforço físico brutal de todo o santo dia. É um trabalho que exige um corpo e uma mente em alerta o tempo todo. E isso é tão sério, mas tão sério, que não é só uma impressão. Existem normas regulamentadoras, as famosas NRs, só para isso. Ou seja, a lei obriga a avaliar os riscos, a fornecer equipamento de proteção, a ter regras claras para lidar com química e biologia. O perigo, ele é oficialmente reconhecido. Mas ok, os riscos físicos são só a ponta do iceberg. Agora a gente vai entrar no que eu chamo de jaula emocional. É aquele risco que não aparece em nenhum relatório de acidente, que não deixa marca na pele. E aí fica a pergunta no ar: qual é o maior risco de todos, afinal? Será que é justamente aquele que a gente não consegue ver? Aquele que não sangra? Tem uma frase do psicanalista Donald Winnicott que diz que o ser humano se forma na relação de cuidado. Isso, para mim, resume a alma do trabalho de um tratador. Eles não estão só limpando ou alimentando. Eles estão criando laços, vínculos muito, muito profundos. E aí que está o ponto-chave. Para um tratador, esse vínculo significa uma responsabilidade gigante. Significa afeto, claro, mas muitas vezes também significa a dor. A dor de ver um animal doente, a dor de uma perda. Isso nos joga direto na nossa quarta parte. O que acontece quando os cuidadores é que precisam de cuidado? Porque o trauma, gente, ele não vem de um evento só. Ele vai se acumulando, quietinho. Pensa nessa escada. Cada degrau é um baque. Um animal que adoece, a morte daquele que você viu crescer, um resgate super tenso, um acidente no recinto, um bicho que escapa. Cada evento desses é um peso novo que se soma ao que já estava lá. E além desses grandes eventos, tem o desgaste miúdo, do dia a dia, a pressão de ter vidas nas suas mãos, o barulho constante, o julgamento de gente que não entende o trabalho, as jornadas que não acabam e, muitas vezes, a sensação de ser invisível. É um esgotamento que vai minando aos poucos. E qual é o resultado disso? Bom, primeiro aparece a ansiedade. Aquela pulga atrás da orelha o tempo todo, aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Essa ansiedade constante, sem trégua, leva a um outro nível, a exaustão. E não é só cansaço de fim de dia, não. É uma fadiga mental que faz tudo parecer mais pesado. E no fim dessa espiral, quando a corda arrebenta, vem o burnout, o esgotamento profissional completo. É quando a paixão vira um fardo, uma fonte de sofrimento. Tá, o cenário é pesado, eu sei. Mas então, o que fazer? É agora que a gente passa do diagnóstico para a ação. Como é que se constrói um ambiente de trabalho mais seguro de verdade? A própria legislação, de novo com a NR01, já dá a letra. Ela diz que toda empresa precisa ter um plano para gerenciar riscos. E olha o pulo do gato. A norma inclui com todas as letras os riscos psicossociais. Não é um favor, é uma obrigação olhar para a saúde mental da equipe. E na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer exatamente isso aqui: treinamento sério, planos de emergência, rodízio nas tarefas mais pesadas e, talvez o mais fundamental de tudo, apoio psicológico profissional e um lugar seguro onde as pessoas possam falar e ser ouvidas. No fim, um cuidador bem cuidado é a melhor coisa que pode acontecer para um animal. E com isso a gente caminha para o nosso fechamento, para uma nova forma de enxergar o zoológico, olhando direto para o seu coração humano. O filósofo Kierkegaard escreveu que a angústia revela a nossa humanidade. E eu acho que poucas profissões sentem essa angústia de forma tão visceral quanto a de quem se dedica a cuidar de outras vidas, vidas que não conseguem nem dizer onde dói.
No final das contas, a ideia é até bem simples. Cuidar do animal é o trabalho. Agora, cuidar de quem cuida, esse é o verdadeiro desafio. E a gente encerra com essa pergunta que ecoa muito além dos muros de um zoológico e serve para tanta gente em tantas áreas. Quem é que cuida de quem cuida?